Olá, queridos ouvintes, é um prazer estar com vocês ao vivo com o nosso programa nas ondas da evolução pessoal. Eu, Plínio de Souza, representando aqui toda a equipe Ápice Desenvolvimento Humano, Instituto de Pesquisa em Evolução Acelerada de Pessoas. E hoje eu tenho uma convidada especial, a Tamires. Tudo bem, Tamires? Tudo bom, Plínio? Tudo jóia. E a Tamires vai participar do nosso programa, ela acabou de passar pelo processo de coaching estrutural sistêmico lá conosco e veio falar um pouquinho sobre como foi a experiência dela. E aí, Tamires, conta um pouquinho pra gente sobre você, o que você faz, como é que você descobriu a Ápice. Eu sou profissional da área financeira, também sou universitária. Eu descobri a Ápice por intermédio da minha companheira, que já faz o coach também voltado profissional e também já está aplicando na vida pessoal. Pra caramba, né? É a um gente estava todo. conversando aqui fora, ela está aplicando pra caramba. E eu a conheci por intermédio dela. Fomos a uma reunião onde foi feita uma apresentação. Você que fez a apresentação. Ah, foi uma palestra? Foi. Lá teve algumas pessoas que participaram ao vivo, com algumas atividades, e ali eu acreditei. Eu falei, acho que isso funciona, vou fazer também. Ai, que bacana. Sua idade qual é? Eu tenho 26 anos. Que bom. E, enfim, qual que era a sua questão quando você chegou para... Quando você decidiu fazer, você tinha algum tema, alguma necessidade, alguma questão que você estava precisando de alguma ajuda? Em primeiro lugar, eu queria melhorar a autoconfiança e melhor controle da ansiedade. Você tinha uma ansiedade muito grande. Isso. E também a autoconfiança estava precisando dar uma levantada. A ansiedade gerava esse problema de não viver o momento. Eu não estava vivendo o meu momento, eu estava toda hora pensando no passado, pensando no futuro e não estava... E não tinha prazer, né, naquele momento, naquela ocasião com as pessoas, e isso me trazia problema profissional e também pessoal, com as pessoas que são importantes na minha vida. Estava sempre preocupada com o futuro ou pensando no passado? E a falta de confiança, como é que isso era um problema para você? Insegurança. No momento eu me sentia confiante, no outro momento, não, acho que eu não sou tão boa. Profissionalmente, você fala? Mais no aspecto profissional? Mais no aspecto profissional. E aí, como é que foi passar pelo processo para isso aí? Foi incrível. A minha coach foi a Renata, ela me ajudou muito. Ela foi logo no X da questão, do equilíbrio emocional, fizemos algumas atividades. Uma atividade que especialmente eu me lembro mais e que foi mais emocionante para mim, onde a gente foi indo buscando no passado o que me trazia essa sensação de impotência, e eu fui até uma situação que eu era criança, até assim, adolescência, fase adulta que eu vivo agora, e em determinado momento da atividade eu chorei, foi uma lavagem, assim, me senti limpa e pronta para viver o agora. Então você foi descobrir uma causa lá na infância. Foi. E foi ali nesse mesmo dia você já percebeu uma diferença? Já. A atividade é incrível. Você pensa, como uma coisa tão simples faz tanto efeito. Faz quanto tempo que você terminou? Uns 15 dias atrás. Uns 15 dias. Quantas sessões você fez? Foram 10 sessões, 3 em grupo. 7 individuais. Ah, que bacana. Então, 10 sessões, sendo 3 em grupo, 7 individuais. E aí você, foi só no final que você foi tendo esse resultado? Já foi no começo? Como é que foi? Foi no começo. Logo na primeira sessão em grupo, ela nos conheceu. Na terceira ou quarta sessão, eu já estava bem resolvida. E aí já fomos para outro assunto também. Para outro tema? Eu consegui aproveitar bastante. E como é que você percebeu que você estava resolvida nesses temas que você veio trabalhar? Que foi ansiedade e insegurança. Como é que você percebeu? Minhas relações com pessoas importantes na minha vida já foi assim, já foi muito efetivo. Eu já retomei relações assim que eu senti um afastamento por nada, e aí eu já fiquei me sentindo bem. Falei para ela que já tinha sentido efeito, que eu já estava bem. E aí a gente já foi trabalhar outro ponto assim que foi
Qual foi a atividade? Me deu um branco. Mas é interessante, enfim, tudo bem. Desculpa. Só para todo mundo ver que é ao vivo mesmo. É ao vivo mesmo, gente. E a cores, porque a gente também tá ao vivo no site da rádio, tá? Então, clica, é só digitar lá radiomundial.com.br e você vê em som e imagem, tá bom? E vai estar disponível também no YouTube, lá no Ápice Desenvolvimento Humano. Você procura Ápice Desenvolvimento Humano no YouTube, a gente tem a entrevista lá também, assim como centenas de outros programas gravados em vídeo, disponíveis no YouTube. Esse processo de mudança ele é interessante. Como é que você percebeu que você estava mudando e se isso te gerou alguma surpresa? Foi difícil mudar? Você precisou, digamos, se esforçar, lutar contra um sentimento? Como é que foi isso? Sim, principalmente travas mentais que nós temos. Eu tenho bastante. Eu pensava assim... Primeiro eu duvidava muito que isso realmente faria efeito na minha vida, em mim como pessoa, no meu comportamento. Eu pensava, poxa, é uma atividade que abre seus olhos, mas não faz você mudar. Só que quer dizer que você era mais cética em relação a essas mudanças, hein? E aí a coach foi me ajudando. O fato de ser uma pessoa neutra na sua vida, né? O coach que está ali faz com que a gente fez para mim eu me abrir e falar realmente o que eu sinto e poder alcançar essa mudança por intermédio disso. Eu até falei muito para Renata, isso daqui é trilhões de vezes melhor do que terapia. Você já tinha feito? Já passei por terapia. E a terapia você fica muito remoendo o passado e você precisa muito... você não chega numa coisa que já faz um efeito para você momentâneo. E o coach, ele já é aqui, é agora, vamos lá buscar, mas já vamos aplicar aqui. E ela foi me conduzindo com perguntas e com atividades que já fez com que eu conseguisse aplicar mesmo. Quer dizer, era algo que você não acreditava. Tá bom, vou pagar para ver. Sim. Interessante. E aí você está dizendo que foi mais rápido, mais efetivo do que um processo terapêutico que você já fez numa terapia convencional. Sem dúvida. Hoje eu indico para todos os meus amigos e familiares e eu falo para eles, olha, quer investir no lugar certo? É isso. Porque eu sei que vocês trabalham com outras aplicações, né? Para pessoas que têm depressão, obesidade, sim, dependentes químicos. Então, eu tenho certeza que funciona. Porque funcionou comigo. Hoje eu me sinto melhor, mais confiante, menos ansiosa, eu consigo aplicar técnicas de meditação, de empoderamento, e isso já está funcionando comigo nessa fase que eu estou entre jobs e eu estou participando de muitas entrevistas de trabalho. Opa, você se percebe bem melhor hoje em dia nas entrevistas do que antes? Sim, bem melhor. E é interessante porque é uma mudança de dentro para fora, né? A gente se percebe diferente depois que passa por essas técnicas. Não precisa ficar brigando consigo mesmo diante das situações, né? Eu também tinha preconceito com técnica de meditação. É mesmo? Aprendeu a meditar também? Sim, algumas técnicas a Renata me ensinou e me passou também muitos links no YouTube que me ajuda bastante. Que bacana, que bacana. Pois é, legal, né? Então você que ligou o rádio agora há pouco tempo, eu estou aqui conversando com a Tamires. A Tamires esteve recentemente passando por um processo de coaching na Ápice. A Tamires trabalha na área financeira, né, Tamires? E também está estudando, né? Fazendo também um curso universitário agora. Enfim, há 15 dias concluiu aí 10 sessões de um processo de coaching na Ápice. E semana passada se colocou como voluntária para participar aqui do programa de rádio. E acho interessante você partilhar com os ouvintes. Eu não acreditava. Eu não acreditava. É muito legal ouvir isso. Preconceito, ignorância total. Quando você começa a conhecer, você sabe que existe um estudo por detrás disso. A mente humana é complexa, mas tudo que vocês, né, já estudaram para poder nos ajudar faz sentido e faz efeito de verdade. Sim, e é interessante, assim, né? As pessoas que não acreditam, quando vem fazer um processo, eu já atendi vários, né? Por exemplo, indicado pela esposa, indicado pelo chefe, né? Indicado.
E aí a pessoa chega e fala, tá bom, Plínio, só que é o seguinte, eu não acredito. Isso não vai funcionar comigo, né? Eu não acredito. Aí eu falo o seguinte, normalmente, olha, você não precisa acreditar. Você precisa se abrir para a experiência. Se você não acreditar, não tem problema. Agora, você está disposto a passar por algumas técnicas? Se abrir para passar por umas técnicas para ver para crer? São Tomé, vamos ver para quê? Você está disposto? A pessoa falou, tô. Bom, então tá bom, é só isso que eu preciso. Não precisa acreditar. Normalmente a pessoa já relaxa, fala, ufa, então tá bom. E essas pessoas são as pessoas que mais indicam. Sim. Porque é tão surpreendente essa descoberta, porque quem já acredita já chega com expectativa. Olha, eu vim aqui porque eu quero resolver, eu sei que vai resolver, vamos lá. Agora, quando você chega desacreditando e consegue resolver tão rapidamente, você falou que lá pela quarta, quinta sessão, você já tinha resolvido os seus temas principais, os 2 temas que você trouxe. E aí, então, o que eu vou fazer com as outras 5, 6 sessões? Vou trabalhar outros temas ainda, né? Olha que interessante. Quer dizer, então quando essas pessoas elas têm os resultados, elas se surpreendem tanto que normalmente são as pessoas que mais indicam. É. E aí a Tamires está dizendo aqui, poxa, eu indico todo mundo da minha família, os meus amigos. E aí você passou com a Renata Simões, que é uma coach nossa, né? Também, lembrando que o processo de coaching da Ápice não é coaching convencional, assim como a parte terapêutica que a gente faz também não é terapia convencional. Nós usamos o coaching estrutural sistêmico, que na verdade é um coaching que integra outras técnicas como programação neurolinguística, constelação familiar, EFT, entre outras técnicas. Ou seja, a gente também remove as questões emocionais, os sabotadores, os bloqueios emocionais de maneira rápida, né? Então é um processo profundo, porém estruturado, objetivo. E aí eu queria deixar o telefone, tá? Você que se interessa passar por um processo de mudança breve. E o interessante é que a gente trabalha com o desafio ápice, ou seja, o que é o desafio ápice? Você vem para 10 sessões. Se depois de 2 sessões de intervenção você não perceber mudanças, a ápice devolve o seu investimento. Quando eu falo assim, tem gente que até desconfia, né, Tamires? Tá, vai devolver o investimento, né? Tá. Pois é, essa é a nossa garantia. A Ápice é o único instituto no Brasil. Na verdade, eu também não conheço outro no mundo, né? Eu sou muito ligado com o pessoal da Europa, né? Os institutos, principalmente alemães, de coaching, alguns americanos. E eu não conheço nenhum instituto de coaching de vida que oferece, inclusive, esse tipo de garantia. Você vem para um processo, se depois de 2 sessões, você vem para uma entrevista inicial e mais 2 sessões. Depois dessas 2 sessões, você já precisa avaliar se teve evolução. Se percebeu que não teve evolução, devolução do seu investimento. Qualquer tema, hein? Tenho depressão há 20 anos. Opa, pode vir. Mas eu já fiz processo terapêutico, não funcionou. Opa, você é o nosso cliente, pode vir. Tá? A gente só não atende surto psicótico, né? A pessoa precisa estar aqui, precisa estar presente. Se ela quiser resolver, por exemplo, esquizofrenia ou bipolaridade, isso não é tema da Ápice. Se a pessoa tem bipolaridade, está medicada e quer resolver um outro tema, quero trabalhar um relacionamento, quero trabalhar autoestima, quero trabalhar minha carreira, quero trabalhar minha segurança pessoal, meu poder pessoal, enfim, aí a gente trabalha, mas não a bipolaridade. Então, convidando você a vir conhecer o processo da Ápice. O que você tem a perder? Se não tiver resultado, você não paga. Então, telefones 11 2361 5000, 11 2361 5000. Ligue agora, tem gente lá disponível para te atender. E o site é apicedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. Quer dizer que você não imaginava que poderia ter todo esse resultado, Tamires? Não, de forma alguma. E aí você falou que você ficou sabendo pela sua companheira. Foi. E você foi numa palestra minha que aconteceu recentemente, né? Não tem o quê? Uns 2 meses, 3, né? E, inclusive, eu divulguei aqui na rádio. Foi uma palestra com muita gente. Foi aquela que tinha 300 pessoas? Uma bem grande? Foi. Uhum. Maioria por indicação. Maioria que estava lá por indicação. Legal. E aí, ali você decidiu fazer. E a sua companheira, inclusive, também está fazendo uma formação em PNL, né? E como é que está sendo para ela? O que ela fala? O dela é bem mais completo, porque ela já tem muitas apostilas para rever as atividades. E ela fez principalmente porque no trabalho dela é muita pressão, né? Então,
ela fez com esse foco, mas é claro que a nossa vida, como um todo, tudo se reflete em tudo. E ela conseguiu ver essa melhora também nas relações pessoais, familiares. Tá se sentindo muito bem, mesma sensação, muito segura, muito empoderada. E aí ela estava falando agora também lá para mim, lá na frente, né? Interessante. Ela já usando técnicas, inclusive, para lidar com dor de uma maneira sustentável. No fim de semana, a gente foi fazer uma tatuagem. Ela fez uma tatuagem e conseguiu não sentir dor, a ponto do tatuador falou, você tá bem? O que tá acontecendo? Você trabalhou propriamente para... Né, aplicando técnicas. Falou também que precisou fazer uma cirurgia na boca, em relação a dente de siso, que tinha inflamado, que também foi... Quer dizer, tá usando as técnicas não só na vida profissional, mas também na vida pessoal, no dia a dia. Situações onde perdi o equilíbrio emocional, porque cada pessoa reage de uma forma na situação, e esse tipo de situação onde ela sentia medo, ela ficava travada, e hoje ela não fica mais. E vamos voltar para você. Então, o que aconteceu? Qual foi a mudança que você teve que te surpreendeu para valer? Que você nem imaginava que era possível? Para valer? Para mim, o principal é esse controle da ansiedade, porque apesar de eu não ter um problema assim, depressivo, que seja controlado com remédios, igual você falou, eu sempre... Tava com aquele calmantezinho da farmácia que pode usar. Que pode, mas que a gente sabe que é um remédio, é uma droguinha, vai fazer mal para o nosso corpo. Então eu pensava toda hora que eu tava naquele descontrole, o remédio vai me salvar, o remédio vai me salvar. Nossa, então esse descontrole era algo que te incomodava a ponto de você precisar de medicação. E eu não pensava que, poxa, eu mesma, a minha mente, o meu controle, uma técnica, né? 10 minutinhos vai fazer efeito durante o meu dia. Não pensava que eu tinha essa opção. Para mim foi incrível saber que eu posso ter esse autocontrole. E você também trabalhou causas profundas disso, imagino. As causas mais profundas que eu te falei que foi assim emocionante, que eu chorei na hora de aplicar a técnica, era a situação... A Renata me explicou... Isso é um estudo, tem um livro que fala sobre você estar no seu círculo de atuação, você participar do seu círculo de influência e do terceiro ciclo, que é onde você não tem influência. São 3 ciclos. Atuação, influência e não tem influência. E eu saía muito do meu círculo de atuação para ir onde eu tinha influência e achar que eu ia mudar o mundo. Então, eu ficava vivendo essa ansiedade, saindo do meu momento. E aí, isso fazia muito mal para mim. E hoje eu sinto que eu tenho mais esse controle. Quando eu tô entre pessoas, assim, importantes para mim, que eu penso, eu posso ajudar aquela pessoa. Aí eu me lembro, não, eu posso talvez influenciar. Mas não vai ter aquele efeito que eu penso que possa ter, porque efeito mesmo eu só tenho na minha vida. Eu escolho as coisas sobre Quer dizer que você assumia a responsabilidade além de você, pelas outras coisas em torno, isso te estressava. Isso. E aí lá caiu a ficha de que eu o controle mesmo ter é só esse controle sobre eu e eu já estou fazendo bem para o mundo. É isso. Que bacana, né? Então... Puxa, super valeu para você, né? Nossa, demais. Já quero voltar. Eu falei para Renata que isso, na verdade, não acaba. A gente sempre tem questões para tratar, assim, no sentido de... A gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode evoluir. Talvez eu não volto para esse coach, mas eu posso voltar para outros que a APSE oferece, né? Outras coisas. Enfim, eu mesmo, né? Eu que sou fundador da APSE, todo ano eu passo por um processo. Né, alguns atendimentos, porque embora a gente domine as técnicas e possa usar com a gente mesmo, e muitas eu uso comigo mesmo, às vezes é bom um olhar de fora, uma outra pessoa, para que a gente possa estar em constante evolução, né? Porque a vida inteira a gente vai ter temas para evoluir, né? A vida inteira, né? Acho que até o último suspiro a gente está em evolução. Então, conforme a gente vai mudando questões na gente, ficando mais feliz em relação a muitas coisas, a gente vai descobrindo outros pontos que também existiam
não incomodavam tanto, porque aquele que a gente precisava resolver incomodava tanto, que tinha outros por baixo que nem incomodavam tanto. Mas quando a gente vai resolvendo, a vida vai começando a te mostrar outras questões para resolver, e assim a gente vai evoluindo, numa evolução constante, ficando cada vez mais feliz no amor, na profissão, nos relacionamentos sociais, na saúde, né? Então, viver pode ser cada vez mais maravilhoso, depende de como a gente lida com a gente mesmo, com a vida, com as pessoas ao nosso redor. Com certeza. Né? Quando a gente abre os olhos que só depende de nós, né? A minha felicidade, o meu dia, o meu momento depende só de mim. Aí eu consigo fazer diferente. Pois é. E aí, você falou dos outros cursos, eu quero falar um pouquinho agora para o ouvinte. A gente está chegando em julho, e julho é um mês de cursos, assim, de imersão na Ápice. Nós fazemos isso em janeiro e em julho, aproveitando o período de férias para algumas pessoas. Nós temos os cursos de imersão. Então, em julho, tem uma formação completa em PNL, 18 dias. É para quem quer, de fato, já chegar na maestria. O Practitioner são 9 dias e depois mais 9 dias de Master em PNL. Então, são duas semanas, são 10 dias úteis. Então, começa num sábado, vai até o domingo seguinte, até o outro domingo ainda. Então, são 2 semanas completas de formação em programação neurolinguística. Então, quem quer tirar esse período para um grande mergulho em si mesmo, um grande processo evolutivo e também uma capacitação profissional completa na programação neurolinguística, essa é a oportunidade. Nós também temos, em julho, turmas de constelação familiar de imersão. Então, pessoas que vêm de outros lugares, outras cidades do estado, outras cidades do país, optam por fazer já de uma vez, ao invés de ficar vindo aos finais de semana. Então, a gente tem formação em constelação familiar com a Emília Santana, formação bem estruturada, com a apostila, as pessoas já saem já montando seus workshops de constelação. Então, acontece agora em julho, na Ápice. Também temos a formação em terapia da linha do tempo. Essa é uma formação avançada para quem já é PNLista. Então, você que já é formado em programação neurolinguística, então você pode fazer a formação em terapia da linha do tempo se você quiser uma outra técnica que evoluiu da PNL, uma técnica surpreendentemente rápida, profunda, que é a terapia da linha do tempo. Começa a formação no final de julho. Então, é o mês das formações de imersão na Ápice, é o mês de julho. E atendimentos individuais, a gente tem todos os meses, nós somos uma equipe com 10 profissionais atendendo você no Desafio Ápice. Você vem para qualquer tema que você queira trabalhar. É relacionamento, estou mal no relacionamento, não consigo casar, não consegue casar. Isso não vem de fora, não é o mundo que te impede, é você que se impede. Tem alguma questão em você que te sabota, seja baixa autoestima, insegurança ou receio de perder a liberdade. Às vezes é um lado, não consigo emagrecer, tem algo em você que sabota. O problema não é a comida, o problema é a sua estrutura emocional, é a compulsão, é o buraco, é o vazio. Se não resolver isso, não vai. Eu tenho dificuldade de relacionamento, o problema é o chefe. Não, o problema é você. Se você não mudar, o mundo continua respondendo da mesma maneira para os impulsos que você emite. Se você quer respostas diferentes do mundo, mude você os seus comportamentos. E como você pode mudar? Passando por processos com técnicas eficientes para mudança de dentro para fora, sem esforço. Mudança natural, em poucas sessões, consistentes, desde questões como pânico, fobia, qualquer tema, mudando de maneira breve e consistente. Tamires, foi um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação. Tá? Você quer deixar algum recadinho final, falar alguma coisa aqui para encerrar o nosso programa? Eu que agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz quando recebi a mensagem da Renata. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Sou sua fã, eu e a Maíra somos suas fãs. Um beijo, amor. Então, um grande abraço para você, ouvinte. Um beijo, tudo de bom. E até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.